CT1 AY, chama geral 40 metros, alô 40, 40 metros, alô 40 metros, chamada geral 40, CT1 AY, chama geral 40 metros, CT1 AY, escuta. Estipulou-se que uma onda, podemos considerar uma onda, e podemos considerar uma onda, uma sinusoide. Tem que ter um começo em qualquer lado e vamos começar, que começou aqui na linha zero. Nós temos uma evolução para positivo, volta à linha zero e depois uma evolução para o negativo. Quando nós dizemos, por exemplo, que um emissor trabalha em 80 metros, quer dizer que a sua frequência básica tem 80 metros desde o início ao fim desta onda. Se o emissor trabalha em 20 metros, naturalmente daqui até ali são 20 metros ou 10 metros, etc. Constata-se por isso que se nós queremos irradiar só esta zona positiva, meter esta energia no ar, nós não precisamos de uma antena de onda completa, precisamos sim de uma de meia onda. Temos meio de lambda. E não há dúvida que esta antena, o comprimento de meia onda é o indicado para receber o máximo de energia. Não obstante, com a evolução dos tempos, chegou-se à conclusão de que se podia receber um pouco mais desta zona, que a antena ficava um pouco mais comprida e em que o sinal também conseguia ser ainda um bocadinho melhor. Há aqui uma certa magia nesta história do aproveitar mais do que o meio comprimento de onda, em que apareceram as antenas com 5/8, etc. Mas, de qualquer forma, o que interessa falar é agora sobre esta conversa. Mas eu queria lhe dizer outra coisa. Eu vou-lhe mostrar uma coisa que toda a gente conhece, uma pilha. Esta pilha tem 4 volts e meio. Toda a gente sabe. Vai a uma loja e compra, quer uma pilha de 4 volts e meio. E há as pilhas mais pequeninas, que têm 1,5 volt, se forem de zinco, ou 1,2 volt, que são das de cadmio níquel. Mas há muitos tipos de pilhas, muitos outros tipos de pilhas, e temos, por exemplo, pilhas tão pequeninas como esta, que é uma pilha utilizada num relógio como este, por exemplo, ou como o telespectador tem no seu pulso. A tensão gerada por esta pilha é de 1,2 volt, há também para pilhas de 1,5 volt e até de 3 volts, assim pequeninas, e isto foi chamado a atenção para que o telespectador tenha uma ideia da intensidade de campo, a tensão que vem aparecer na antena. Nós arranjamos uma antena como esta, temos este comprimento daqui até aqui e por consequência um elemento daqui até ali, e temos que alimentar esta antena, ou no caso da recepção, temos que retirar energia dela para levar para os receptores. A forma mais eficiente e mais fácil é cortar o elemento ao meio, no ponto de máxima corrente, e a ele alimentar com um cabo qual vem para o seu receptor. Vamos supor que é um receptor de televisão que está aqui embaixo. Claro que o telespectador vai já dizer: eu nunca vi uma antena de televisão só com uma vareta. Mas pode trabalhar perfeitamente só com uma vareta. Agora vamos ver porque é que esta antena normalmente tem uma data de varetas. Porquê estas varetas? Isto é uma outra coisa muito antiga e muito engraçada. Mas, para já, temos que ter em consideração que quando um emissor irradia,
junto a ele, a intensidade de campo, ou seja, a tensão de radiofrequência, o valor de tensão, a potência irradiada é tão grande que tem a particularidade de crescer de uma forma muito rápida, com a distância. E o sinal, a uns quilómetros ou umas dezenas de quilómetros de distância, em especial na televisão, começa a cair, mas de uma forma extraordinária. Por exemplo, vamos supor, eu não faço bem a ideia, mas é possível que haja uma tensão elevadíssima junto ao emissor. Não sei se o emissor tem 50 kW, mas nós podemos ter ideia do que serão 50 kW, porque o nosso aquecedor, que já gasta muita corrente elétrica, gasta 2 kW, pois esse emissor, se tiver 50 ou 100 kW, já podemos ter uma ideia da energia brutal que está a sair das antenas de uma estação de televisão. Mas esse sinal, com essa potência enorme, não chega ao nosso receptor nada que se pareça com aquela amplitude. Decresce, e se nos chegasse 1 volt daquelas centenas que vêm de lá, já era muito bom, mas não chega 1 volt. Não chega a tensão desta pilha de 1,2 volt, nem a décima parte, nem a centésima, nem a milésima, nem a décima milésima. Chegam só microvolts. Por consequência, a mesma tensão que seria um grão de arroz, um grão de areia dentro desta pilha. Por esse motivo, a televisão não entra assim com tanta vontade, com tanta energia para dentro das nossas casas. Bem gostaríamos de carregar no botão e a imagem ser espetacular, fortíssima, sem a mais pequenina dificuldade. E se há muita gente que tem realmente imagens muito boas, há muita gente que tem uma imagem muito deficiente. E a imagem, quando está a chegar muito aflita, um sinal muito pequenino ao televisor, começa a aparecer um ruído fabricado pelo próprio receptor e o ruído da própria banda, que faz um lixo esse que é desagradável, muito desagradável para a vista. Então só há uma maneira: ou a estação de televisão põe um sinal mais forte lá, através de estações repetidoras, que é o que tem feito, ou as pessoas conseguem arranjar antenas suficientemente descobertas, elevadas e muito bem montadas para que a energia, a pequeníssima energia que chega a estas antenas, seja capaz de chegar ao receptor sem se perder. E como é que isto é feito? A energia vem em ondas eletromagnéticas, ela é captada porque a antena está a interceptar o campo, ela interceptou, ficou com uma certa energia. Essa energia, já sabemos que se este comprimento deste elemento for de meia onda, transplanta a energia através do cabo coaxial, o cabo coaxial traz a energia até o receptor. Temos que ter em consideração que, se o sinal for de, por exemplo, 50 microvolts aos bornes da antena, nós temos necessidade que esses 50 microvolts não se percam de forma alguma na linha de machada até entrar no receptor, já que não podemos pôr o receptor lá em cima, junto à antena. E se baixarmos a antena, lá se vão esses 50 microvolts e não há imagem. Por consequência, há que cuidar com muita perfeição, com muita insistência e com muito cuidado na maneira como se transporta essa microenergia através desse cabo, não só utilizando cabos apropriados. Não é qualquer cabo coaxial que transporta esta energia até cá abaixo. Há cabos, todos eles têm perdas, e quanto mais ordinários, maiores as perdas, e ao fim de alguns anos, inclusivamente a própria matéria plástica que faz a separação do elemento central ao elemento exterior, esse plástico vai se alterando, fica de tal maneira condutor que absorve esses poucos microvolts que lá tínhamos, ficam no cabo coaxial, e a pessoa pode chegar a ter a impressão que o televisor é que está variado, porque olha para fora, vê a antena no sítio, vê o cabo pendurado, mas não faz ideia do que está a passar. E é natural que
a pessoa fique surpreendida muitas vezes ao verificar que o vizinho está com a imagem maravilhosa, enquanto que o outro tem uma imagem que é impossível de ver, está lá o ruído misturado com a imagem. O telespectador está habituado a ver antenas esquisitas, parecem umas espinhas de carapau cheias de varetas. Porquê essas varetas? Como eu disse há momentos, nós precisamos de um elemento de meia onda e ligar aqui o cabo coaxial para receber energia convenientemente. Constatou-se, logo nos inícios da rádio, e já lá há muitos anos, que se colocássemos aqui ao perto outra antena igual, mas alimentássemos com uma linha cruzada, que esta antena tinha a particularidade de ter maior intensidade de campo, irradiava e recebia maior intensidade de campo. Então começaram a surgir antenas com muito mais elementos, todos com estas linhas cruzadas, a alimentar os vários dipolos. E então fazia-se o que se chamam as cortinas. Aliás, as cortinas ainda hoje são utilizadas e provavelmente serão sempre utilizadas. As grandes estações de broadcasting, mesmo das maiores do mundo, utilizam as antenas de cortina. Simplesmente, eles não as alimentam no centro. Eles são dipolos também de meia onda, mas são alimentados no extremo com linhas abertas e não com cabo coaxial, dado que as potências são enormíssimas e os cabos coaxiais não aguentariam tanta potência. Mas houve um senhor chamado Yagi que descobriu que pondo um arame um pouco mais curto do que o elemento que estava com energia, ao aproximar esse arame numa determinada altura, conseguia aumentar o sinal. Então ele arranjou uma vareta, um bocado de pau, e pôs aqui um arame, o dipolo posto aqui, e depois pegou no outro e começou a aproximar e a afastar deste, até que chegou à conclusão assim: é exatamente aqui. Marcou ali e disse assim: quando eu ponho este elemento aqui, eu consegui que o sinal aumentasse 3 dBs. E se aumentasse 3 dBs, isto é uma maravilha, porque é logo o dobro da potência, o dobro do sinal a entrar. Ou seja, se o sinal que estava a entrar era de 50 microvolts ou de 100 microvolts, como estávamos a falar há bocadinho, ele passa logo para o dobro, de maneira que aquilo era uma coisa excepcional. A antena com 2 elementos já aumentava para o dobro o sinal. Ele não se contentou com isso, pegou noutra vareta, um pouquinho mais curta, e continuou a fazer ensaios e constatou que esta quando era colocada num ponto estratégico muito exato, a X decímetros e centímetros e milímetros, naquele ponto ainda reforçava mais um dBzinho aquela energia. E foi colocando, e mais outra aqui, mais outra ali, mais outra lá, mas isto não foi posto de qualquer maneira, porque este fenómeno só acontece nos momentos muito exatos que se chamam as fases. O sinal vem através dos elementos e há um reforço de uns para os outros, os quais entregam ao elemento detector, que é só este, e neste é que está alimentado o cabo coaxial, o sinal chega aqui reforçado por todos estes elementos que estão na frente. A coisa não ficou por aqui só, porque, e em especial a televisão, podíamos falar do caso dos radioamadores, mas é praticamente a mesma coisa. No caso dos radioamadores, nós tínhamos o problema de, por exemplo, dirigir uma antena deste estilo para os Estados Unidos, para falar com os americanos, e ao mesmo tempo tínhamos muitas estações da Europa, com quem não estávamos interessados a falar nessa altura, que estavam a penetrar pelas costas desta antena e que chegavam com tanta força que interferiam as comunicações que nós estávamos a receber do Brasil, da Argentina, enfim, dos lados do oeste.
Então, havia que providenciar para que houvesse uma espécie de refletor, uma espécie de espelho aqui atrás, para que esta energia de trás não penetrasse na nossa escuta. E então, constatou-se, o Sr. Yagi constatou, que se a vareta colocada de trás fosse um tanto por cento maior, cerca de 5% maior, do que o elemento de meia onda, esta vareta fazia de espelho, se fosse colocada num ponto estratégico. Andou para trás e para a frente e chegou à conclusão: alto, é aqui que eu preciso de pôr o refletor, porque isto dá-me uma atenuação das estações que estão de trás, da ordem dos 25 ou 30 decibéis. É uma coisa enormíssima, é realmente já muitíssimo bom. E daí que todas as antenas da televisão, exatamente porque não nos convém apanhar uma onda que venha por trás, e isto é outro problema muito engraçado, já lá vamos falar, as antenas de televisão têm todas um refletor com mais do que um. Pode colocar-se outro aqui, pode-se colocar outro aqui, e então começaram a aparecer até antenas que têm uma rede aqui para evitar que as reflexões, os ecos vindos daqui, entrem na antena. Eu gostaria de falar sobre um outro aspecto da atividade do Rádio Amador, que é o seguinte: eu vou ler simplesmente um parágrafo de um parecer, de um despacho do Ministério das Comunicações, o número 1 de 80, que foi exatamente publicado em janeiro de 80, pelo Sr. Ministro das Comunicações, Engenheiro Viana Batista, em que termina este despacho da seguinte maneira: recomenda-se, pois, que aos radioamadores sejam concedidas as facilidades possíveis no âmbito das Ministérios das Telecomunicações, tendo em conta os serviços relevantes que eles prestam à comunidade. Isto depois de uma série muito amável de referências à atividade dos radioamadores. E como é um programa dedicado ao Rádio Amadores, eu naturalmente não podia deixar de fazer mais uma outra observação que eu reputo de muito importante. Há quase 40 anos veio montar-se em Portugal uma empresa de telecomunicações americana, e eu nessa altura estava a precisar de emprego, um rapaz novo, e disseram-me dessa empresa que estava a ser constituída. Eu soube através do Sua Excelência o Cônsul americano da firma que se tratava e do meu interesse em trabalhar nessa profissão. Ele perguntou-me quais eram as minhas capacidades de trabalho e eu disse que a única coisa que lhe poderia garantir é que gostava muito de telecomunicações, e tanto mais que já tinha construído a minha estação de rádio amador. Diz ele: mas construiu mesmo a estação de rádio? Sim, senhor, e posso-lhe mostrar. Tenho aqui a fotografia. Mostrei-lhe a fotografia, ele viu perfeitamente que era uma estação que não tinha um aspecto de uma estação comercial ou uma estação feita por fábrica. Fez-me mais algumas perguntas e disse: nós estamos muito interessados nos radioamadores. De imediato à direção da casa. Eu tive que ser apresentado, tive que falar em inglês. Felizmente, as velhas lições da minha avózinha, na minha mocidade, serviram muito bem para poder entender o americano, ou em especial para lhe dizer o que é que ia. E para meu espanto, ele perguntou-me o que ia, e eu disse-lhe como um cartão de visita: eu sou radioamador, fulano, como o indicativo CT1 Delta Tango, e estava com muito interesse em trabalhar para vós. Ele disse-me de imediato que era o W qualquer coisa, uma estação americana, cumprimentou-me efusivamente, como realmente já nos conhecêssemos há muito tempo. Era o chefe do departamento de montagem da estação cá em Portugal. Um outro chefe de serviços também era Rádio Amador, e de imediato ele mandou inscrever-me no departamento para ser posteriormente chamado. Para meu espanto,
quase de imediato recebi a comunicação dos serviços do pessoal para me apresentar e entrar em funções na empresa. Isso para mim alertou-me para a grandiosidade destes departamentos estrangeiros e o acolhimento tão agradável que eles têm para as pessoas que gostam, que vivem obcecados, que têm como hobby a telecomunicação e, por consequência, foi realmente o introito da minha vida profissional nas telecomunicações, que durou até há muito pouco tempo, dado que atualmente estou reformado. Mas reformado de um lado para continuar do outro, porque as telecomunicações estão no sangue e quando nós começamos com estas coisas não temos outro remédio senão continuar, porque há sempre coisas a aprender, há sempre coisas que vão aparecendo e que há curiosidade enorme de saber como foram feitas, porque foram feitas assim, porque não foram feitas de outra maneira, e daqui o encanto da prospecção, da literatura que vai aparecendo, de acompanhar até de certa forma as novidades que vão aparecendo e que são realmente espetaculares em todos os campos.